Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, como sempre, domingo ao meio-dia, eu cumprimento vocês pelo bom dia e boa tarde. Uma manhã fria, bem fria, aqui, pelo menos aqui em Florianópolis, né? Mas o dia tá bonito, tá? Estamos aqui para começar mais uma live, bater mais um papo com vocês, né? Tentar sanear mais algumas dúvidas e dividir com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, né? Para ver se com isso, né, as coisas podem ficar mais fáceis na vida de vocês, tá? O pessoal está chegando ainda. Tá? Vamos, vamos ver, tá? Hoje começou quase na horinha certa. Tá? É isso. Então, nosso tema de hoje, gente, vamos começar? Nosso tema de hoje é um tema bastante. Solange, bom dia, Solange. Bom dia. O nosso tema de hoje é um tema bastante polêmico, bastante controverso, né? Embora seja corriqueiro e faça parte do nosso dia a dia, né? Hoje a gente vai conversar a respeito de como, né, enfrentar adversidades, né? Afinal de contas, nós temos adversidades, né? As adversidades aparecem na nossa vida todos os dias. Todos os dias. Adversidades das mais diversas ordens possíveis, né? Adversidades, assim, as mais inusitadas. Coisas simples, né? Às vezes coisas bastante complicadas, né? Coisas que se referem à nossa vida profissional. E estou falando adversidades que acontecem no dia a dia, né? Coisas que se referem à nossa vida profissional, coisas que se referem à nossa saúde, né? Agora estamos vivendo, talvez, a maior das adversidades que toda a população mundial já enfrentou, né? Que é a pandemia, né? Então, é uma coisa sem precedentes, né? E, por exemplo, né, é algo que está nos monopolizando, né? Que está servindo para que a gente tenha que revisar todos os nossos conceitos, todos os nossos valores, né? Todas as coisas que dizem respeito a como nós encaramos a nossa vida, como nós encaramos os nossos relacionamentos com as pessoas que existem de uma maneira ou de outra na nossa vida, né? Então é uma coisa sem precedentes, realmente. E que, gente, não é sendo pessimista, mas que é uma coisa que vai durar ainda durante um bom tempo, né? Não é para agora que teremos vacina, né? Então a saída, isso é inevitável, né? Eu tenho dito isso desde o início, né? A coisa vai se resolvendo, né? Estamos falando aí do Covid, né? A coisa vai se resolvendo na medida, né, que as pessoas vão criando imunidade. É a única maneira, né?
por mais que se faça isolamento, que se use máscara, tá? Realmente a pessoa vai ficar protegida depois que ela tiver contato com o vírus, né? E adoecendo ou não adoecendo, né? As pessoas que têm anticorpos, que estão com o sistema imunológico preservado, certamente não vão adoecer. E as pessoas que não têm anticorpos ou que têm um sistema imunológico mais fragilizado no momento vão adoecer, né? E posteriormente a isso, né, vão ter uma imunidade que por enquanto ainda não é uma coisa definitiva de por quanto tempo a pessoa fica imune, mas que existe uma imunidade pós-contágio, né? Então não enquanto 80% da população pelo menos não contrair, não tiver contato direto com o vírus, né, a coisa não vai resolver, né? É óbvio que se fica com muito pesar pelas mortes, mas na realidade o número de pessoas contagiadas, né, o número de pessoas que foram contaminadas, que foram afetadas pelo vírus, tá? Quanto mais aumentar, teoricamente, melhor, né? Melhor, desde que, obviamente, né, essa pessoa não evolua para uma fase 2, né, ou para uma fase 3 da doença, né? E, posteriormente, no caso, podendo evoluir para óbito, né? Então, o contágio com a resolução do problema, ou o contágio e a situação de estar assintomático, porque a pessoa tem sistema imunológico para combater o vírus, né, é a situação ideal, tá? Então, quanto mais pessoas se contagiarem, tiverem contato com o vírus, né, mais cedo essa coisa toda acaba, né? Então é isso, isso vai por muito tempo. Mas voltando às adversidades de maneira em geral, né, é, essa hoje é a nossa maior dificuldade. Mas nós, a nossa vida inteira, lidamos com adversidades, tá? Lidamos com adversidades. E o que se percebe, né? E é uma coisa que eu percebo dentro de consultório, percebo em palestras que eu dou, percebo nos contatos que eu tenho nas redes sociais, né? É que realmente, né, as pessoas têm muita dificuldade de lidar com adversidades. Muita dificuldade. Né? É, é uma coisa inerente ao ser humano, né, ele não aceitar, né, que na sua vida aconteça situações adversas. Claro que ninguém gosta, mas a gente sabe que isso faz parte, né? E na medida que é uma coisa que faz parte, que é inevitável e que nós não temos, né, não temos o controle de tudo, né, na medida que nós somos impotentes para controlar, por exemplo, o comportamento alheio, nós também somos impotentes para controlar a maioria das coisas que acontecem fora de nós. Quase que a totalidade das coisas que acontecem fora de nós somos impotentes para controlar isso, né? E na medida que nós não temos o controle, o aparecimento de adversidades é natural, né? Então, já começando a dar as dicas de como controlar as adversidades, a primeira coisa, o primeiro caminho, né, a primeira atitude a se tomar é aceitar que a vida é cheia de adversidades. Tá? É aceitar que a vida também é feita de muitas coisas que são coisas que eu não gosto, que eu não concordo e que eu não queria que estivesse acontecendo da maneira que elas estão acontecendo. Tá? Se nós não temos esse primeiro passo de aceitação, tá, certamente, tá, certamente,
nós teremos dificuldade de lidar com a situação. Então, o começo de tudo, né, é que nós aceitemos, né, que na nossa vida, né, que nós aceitemos que na nossa vida, né, as adversidades vão acontecer, que as coisas não são como a gente gostaria que fossem, né, e que nós temos que lidar com as coisas assim como elas acontecem. Tá? E que a maneira com a qual nós vamos lidar com as coisas é o que vai determinar, né, se nós vamos ter sucesso, né, em lidar com essa adversidade ou não vamos ter sucesso. Tá? Se ao acontecer uma coisa adversa, se ao acontecer alguma coisa contrária à minha vontade, se ao acontecer na minha vida alguma coisa inesperada, né, e que de alguma maneira interfira negativamente no meu dia a dia, nos meus projetos, nos meus planos, né, se ao acontecer isso, a minha primeira atitude, tá, for de raiva, for de indignação, tá, a coisa vai começar a dar toda errada. Tá? Por quê? Nós estamos tendo uma adversidade que está acontecendo fora de nós, né? E se a nossa manifestação interna com relação a essa coisa, né, for uma manifestação, né, também negativa, nós vamos estar somando duas forças negativas. E a tendência é que a nossa atitude, junto com a adversidade, as duas se voltem contra nós mesmos. Tá? E aí a adversidade, que já não era legal, que já não era uma coisa agradável, né, vai ficar pior ainda. Acho que está fácil de entender, né? Então, quando algo acontece, que é algo que nós não concordamos, que nós não esperamos, que nós não queremos, que é algo que não nos é agradável, né, e a nossa atitude é uma atitude de repulsa, é uma atitude de indignação, é uma atitude de raiva, é uma atitude de inconformidade, significa que nós estamos tendo uma reação de não aceitação daquilo. Tá? E no momento que nós temos uma atitude de não aceitação, a grande possibilidade, a quase certeza, né, é de que essa nossa atitude negativa frente àquele fato, somado ao fato que é negativo, vai fazer com que essas duas coisas se voltem contra nós e nós fiquemos ainda pior. Tá? Isso vai nos gerar o quê? O que nos gera a inconformidade? O que nos gera a irritabilidade? Né? O que nos gera internamente, né, a indignação? Né? Que tipo de coisas esses sentimentos nos geram? Tá? Esses sentimentos nos geram ansiedade, tá? Esses sentimentos nos geram angústia, tá? E esses sentimentos nos geram muitas vezes raiva. Tá? Quanto mais raiva nós tivermos frente a uma adversidade, quanto mais indignação nós tivermos frente a uma adversidade, tá, certamente nós teremos mais ansiedade, mais angústia e teremos, portanto, menos capacidade de lidar com aquela situação. E tudo isso começou aonde?
quando nós não aceitamos aquela diversidade, né, como um fato natural do dia a dia, né, do decorrer da nossa vida. Tá? E aceitar não significa resignação, né? Não significa acomodação, tá? Que é a primeira coisa que as pessoas falam, a primeira coisa que as pessoas contestam quando se fala na coisa da aceitação. Aceitar significa que se tem que ter, né, compreensão do que acontece. Aceitar significa que tem que se ter entendimento a respeito do que acontece. Aceitar significa que tem que se ter, né, uma atitude aberta para aquele fato, que é um fato indesejado, para que nós possamos identificar quais as ferramentas que nós temos disponíveis na nossa vida para poder atuar e minimizar o impacto daquela situação. Tá? E, portanto, para que isso aconteça, quanto menos sentimentos adversos eu tenha, né? A situação é adversa, mas porque uma situação é adversa não quer dizer que o meu sentimento também tenha que ser adverso. Né? Frente a uma situação adversa, eu posso muito bem ter um sentimento tranquilo, de paz, de aceitação, de compreensão e de ação. Né? E este é o único caminho. Aí, né, imagino que deva estar passando isso pela cabeça de vocês, né? Como é que eu faço isso? Porque quando eu tenho raiva, eu não consigo não ter. Quando algo acontece que eu não gosto, eu não me sinto bem, eu não consigo, eu me sinto mal, eu não consigo me sentir bem. Né? Quando uma coisa me indigna, eu fico indignado. Não adianta não querer ficar indignado. Tá? Imagino que vocês devam estar pensando isso. Isso é uma realidade. É assim que nós somos treinados. É assim que nós somos condicionados. É assim que nós somos educados. É assim que a conserva cultural nos molda para que a gente reaja frente às adversidades. Agora vocês estão entendendo? Pegaram o que eu quis dizer para vocês? Né? É assim que nós somos acostumados, é assim que nós somos treinados, né? É assim que nós somos condicionados a lidar com as adversidades, certo? Se nós somos acostumados, se nós somos condicionados, se nós somos treinados para lidar com situações adversas desta maneira, é possível que a gente mude, é possível que a gente descondicione, é possível que a gente treine de uma maneira diferente, né? É possível que a gente condicione hábitos e modos de vida diferentes daqueles que a gente condicionou de uma maneira ineficaz. Né? Então, esse projeto de mudança é totalmente viável e é totalmente possível, desde que você queira. Ah, não é fácil? Não é fácil. E as coisas na vida, gente, eu não sei se vocês param para pensar nisso, né? A maioria das coisas na vida não são fáceis. Né? Quando eu digo não é fácil,
Eu não estou dizendo que é difícil, que é impossível, que tem que escalar uma montanha para resolver cada coisa. Não, 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 não é isso. Não. Eu digo que não é fácil, não, porque não é uma coisa que a gente mude, não é uma coisa que a gente modifique assim, num passe de mágica, absolutamente sem esforço nenhum, não, e sem comprometimento, sem disciplina. Tá? Então, é óbvio, nós temos que ter todo um investimento emocional, nós temos que ter todo um investimento psíquico, né? Nós temos que ter toda uma abordagem, né, de autoconhecimento para que a gente adquira a habilidade de lidar melhor com as adversidades. Existem, gente, diversos caminhos, tá? Que, ó, meu filho acabou de entrar aqui, tudo bem, meu filho? Beijão, tá prestigiando o pai aqui na live. Tá? É, meu filho, eu tenho 5, tem que dizer aqui, né? É o Jorginho, tá? Então, para identificar. É, então, nós temos diversas ferramentas que nós podemos desenvolver, né, para nos tornar mais hábeis para enfrentar adversidades. Tá? A primeira, eu já falei para vocês antes, é desenvolver em nós, tá, a aceitação, a capacidade de aceitar que a vida não é da maneira que eu quero, que a vida não é do meu jeito e que a vida, na realidade, não é como eu gostaria que fosse. Tá? Que eu tenho que ser proativo para intervir nas coisas que acontecem e fazer com que a vida cada vez mais se aproxime daquilo que eu gostaria que fosse. Mas as coisas não vão ser da maneira que eu gostaria que fosse pelo simples fato que eu gostaria que fosse. As coisas serão da maneira que eu gostaria que fosse se eu intervir, se eu me utilizar das minhas ferramentas disponíveis para transformar as coisas da minha vida em coisas que sejam do meu agrado. Tá? E para isso, gente, nós precisamos lidar com os nossos defeitos de caráter. Tá? E isto, tá? E isto, tudo bem, Vera? Bom dia também. Chegou a tempo hoje. Já estamos aqui há 23 minutos, mas continuamos. Tá? Então, tá? Nós temos, tá, que aprender a lidar com esses nossos comportamentos. Como fazer isso? Como fazer isso? Tá? Além da aceitação, além de aceitar, tá, nós temos que aprender, tá, a lidar com os nossos sentimentos internos. E todos nós temos, plena capacidade de fazer isso. Plena capacidade. Tá? É errado quando se diz que um sentimento tomou conta da gente, né, e que nos fez perder totalmente o controle. Antes de perder o controle, né, nós temos N coisas, uma série de ferramentas, uma série de caminhos para serem usados de tal maneira que nós não percamos o controle. Tá? E isto, gente, tá, é conseguido através de uma série de exercícios
que você pode fazer consigo mesmo. Tá? E um desses exercícios, talvez o mais eficiente, tá? Por exemplo, seja a meditação. Tá? Nós não damos bola para isso, nós não perdemos tempo com isso, tá? Mas vocês não imaginam, tá, que no meio dessa coisa toda de levar uma vida saudável, de ter hábitos saudáveis, de praticar, fazer uma atividade física, tá, de cuidar do seu templo, que é o seu corpo, tá, de respeitar o seu templo, a sua casa, que é o seu corpo, tá, e de manter essa casa em ordem, né, que é cuidar da sua saúde, vocês não imaginam, né, o poder que nós temos, né, de, fazendo isso de forma adequada, de ter o controle das nossas emoções, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos e, consequentemente, dos nossos comportamentos. Tá? Existe um caminho a ser trilhado? Existe. Mas é totalmente possível. A primeira coisa, gente, é uma coisa que eu ouço sempre, 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 sempre. Tá? As pessoas têm o hábito, têm a mania de dizer assim: ah, eu sou assim. Não. Ninguém é assim. Tá? A pessoa é assim porque quer ser assim. Se ela quiser ser diferente, ela conseguirá ser diferente. Entende como é que é isso? Não é complicado, tá? A pessoa, realmente, ela é de uma determinada maneira, mas ela é porque ela quer ser assim, tá? A possibilidade de mudança está dentro de você, totalmente ao seu alcance e na sua mão, desde que você queira. Às vezes, nós conseguimos mudar sozinhos. Outras vezes, nós precisamos de ajuda de alguém, seja de um amigo, seja de um familiar, né? Seja de um guia espiritual, seja de um coach, seja de um psicoterapeuta, seja de um psiquiatra, seja lá o que for. Depende de cada um, depende de em que e em quem a pessoa acredita e depende de cada caso especificamente. Né? Mas existe dentro de nós a possibilidade de mudança real. E é importante que a gente mude. Por quê? Porque essa dificuldade de lidar com adversidades, na medida que ela se torna uma constante, ela nos adoece. Ela nos adoece. Nos adoece psiquicamente e, na continuação, isso passa por um processo de somatização e nos adoece fisicamente. A impossibilidade, a dificuldade, maior ou menor, de lidar com as adversidades do dia a dia, tá, pode nos gerar qualquer tipo de patologia, física ou mental, ou física e mental. Tá? Então, são coisas que a gente não dá bola, mas que o custo pode ser altíssimo. O custo pode ser altíssimo. Por exemplo, tá? Pessoas, tá, que são inconformadas com, por exemplo, algumas decisões governamentais,
Pessoas que são inconformadas com algumas normas sociais, né? Ou mesmo com algumas regras no trabalho, ou então que são inconformadas, né, por coisas religiosas, certo? Essas pessoas vivem em constante briga consigo mesmo e com os outros, tá? E o que resulta isso? Resulta num estresse, um estresse mental e um estresse oxidativo no seu corpo, tá? Isso vai fazer com que você funcione mal, isso vai fazer com que você durma mal, isso vai fazer com que o seu metabolismo e as suas rotas metabólicas, né, funcionem inadequadamente, né? Vai fazer com que o seu sistema imunológico diminua, que você fique imunodeprimido, né? Isso vai fazer, né, com que você tenha mais possibilidade de ter hábitos nocivos à sua saúde, que venha a aumentar os processos inflamatórios no seu corpo, e a partir daí você pode desenvolver qualquer tipo de doença. Pelo simples fato de você dormir mal, pelo simples fato de você não ter um sono de boa qualidade, né, isto por si só já pode desencadear inúmeras doenças. A higiene do sono é algo fundamental. É algo fundamental para a nossa saúde, para toda a nossa saúde, para todos os aspectos da nossa saúde. Tá? Então, eu nem estou falando do resto. E certamente, pessoas que não lidam com adversidades, dentre outras coisas, né, a sua grande maioria, um dos problemas que surge são alterações de sono. Né? Então, gente, buscar alternativas, né, para lidar com adversidades é fundamental para que se tenha uma vida saudável, para que se previna uma série de doenças. Tá? E repito para vocês, a aceitação de coisas que não gostamos, a aceitação de que na vida as coisas não são como a gente pensa, gostaria que fosse, né, é o primeiro passo. O segundo passo, gente, tá, adquirir cada vez mais, tá, adquirir cada vez mais potencial interno, tá, para lidar com as suas próprias reações. Como é que se consegue isso? Tá? Eu dei um dos caminhos. Tá? A meditação é um dos caminhos. O desenvolver a sua espiritualidade é outro caminho. Tá? O ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, o praticar atividade física é um outro caminho. Procurar ter bons hábitos, tá? Dentre eles, manter uma boa higiene do sono é um outro caminho. Entender que se tudo fica difícil e se nós não conseguimos resolver as coisas por nós mesmos, que buscar ajuda não é vergonha nenhuma.
Quando se busca ajuda, por exemplo, tá, de um profissional da área da saúde mental, para que esse profissional esteja do nosso lado, nos orientando, nos ajudando, tá, a que a gente se habilite melhor a resolver as adversidades da nossa vida, o buscar essa ajuda não significa que a pessoa é louca. Por quê? Porque tem muita gente que diz, eu não vou buscar a ajuda de um psicólogo, eu não sou louco. Eu não vou buscar a ajuda de um psiquiatra, eu não sou louco. Não? Então, não? É importante que vocês fiquem sabendo, não? Que esse preconceito, tá? É mais uma barreira imposta para que vocês não resolvam o problema. Tá? O buscar ajuda de um profissional não significa que a pessoa está louca. Não significa que ela é uma pessoa que deixa de ser confiável. Significa que é uma pessoa que está consciente das suas limitações, que está consciente das suas dificuldades, né? Que está dando um passo importantíssimo para melhorar a sua vida e a sua qualidade de vida de maneira geral, né? Que está tendo a humildade de aceitar, né, aquela dificuldade, aquela situação na sua vida, porque a humildade é muito importante nessa história toda. Tá? A prepotência e a arrogância, né, são atitudes, são posturas, né, totalmente patológicas. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é nós termos uma atitude prepotente e arrogante frente à vida. Tá? Na vida, a humildade é fundamental. A humildade é fundamental. É através da humildade, né, que nós conseguimos galgar, né, transpor os maiores obstáculos que podem aparecer pela nossa frente. Tá? Então, aceitação, humildade, perseverança, mente aberta, tá? Essas coisas são fundamentais para que vocês descubram os seus próprios caminhos, né? Para que vocês cheguem a soluções eficientes de como desenvolver ferramentas para enfrentar adversidades. Tá? Por quê, gente? Porque não existe uma fórmula pronta que sirva para todo mundo. A minha maneira de enfrentar as dificuldades da minha vida, ela vai ser muito boa para mim, mas pode ser que seja péssima para você. Pode ser que o jeito que eu dou para enfrentar as minhas adversidades, pode ser que para você esse meu jeito seja um veneno. Então, cada um de nós, né, tem que desenvolver o seu próprio caminho para enfrentar as suas adversidades. Cada um desenvolve o seu próprio caminho. Tá? É óbvio que a gente pode olhar para o outro, tá? E imitar algumas coisas que nos agradam. A gente pode roubar, né, daquilo que a gente vê no nosso vizinho, né, alguns hábitos, alguns comportamentos, né,
que vão nos ser muito úteis para que a gente resolva as nossas dificuldades. Tá? E não é problema nenhum, mas nós não podemos querer, tá, que a gente faça tudo igualzinho um ao outro, porque não vai dar certo. Tá? Por quê? Porque nós somos seres únicos. E as nossas adversidades podem se assemelhar, né, em forma, mas o conteúdo de cada uma, né, vai ser muito diferente de pessoa para pessoa. Tá? Então, a atitude, tá, também vai variar de pessoa para pessoa, mesmo que a adversidade seja muito parecida. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Vera Lúcia. Oi, não é uma pergunta, é só um elogio. Obrigado, Vera Lúcia, obrigado. Então, nós temos que ir com calma, tá? Temos que ter aceitação e temos que ter humildade, o que é muito difícil. Hoje, preconiza na vida das pessoas, tá, a arrogância, a prepotência, a onipotência, a briga de egos, tá, o poder. E isso torna tudo muito difícil. Tá? Então, nós temos que retroagir, ir lá nas origens, tá? Para quê? Tá? Para que a gente comece a mexer nas coisas lá na sua base. Né? Porque a humildade é uma coisa que a gente vai buscar lá atrás. Que a gente aprende a retomar, a resgatar lá atrás. Né? A humildade, a perseverança, a disciplina, o cuidado consigo mesmo e o cuidado com o outro, o amor, o afeto, o carinho, né? São coisas que a gente tem que buscar lá no nosso íntimo. E é através dessas coisas, desta busca, né, que nós vamos conseguir, né, desenvolver uma maior capacidade de lidar com as adversidades. Tá? E aí, gente, o mais importante de tudo para a gente fechar. Tá? Adversidade, gente, num primeiro momento, recebe este nome, né, porque é algo que a gente não agrada. É algo que a gente não espera, é algo que a gente não gosta. Mas o grande lance está em a gente, quando tem uma adversidade, transformar essa adversidade numa coisa positiva para a nossa vida. Aprender com as adversidades. Crescer com as adversidades. E para isso, eu volto a dizer, é necessário aceitação, é necessário humildade, porque só com aceitação e humildade nós vamos ter maturidade para fazer isso. E repito, se nós conseguimos fazer isso sozinho, que legal! Estamos muito bem e siga em frente. Se você não consegue fazer isso, procure ajuda profissional, porque é muito importante para que você seja uma pessoa melhor, para que você cresça, para que você seja uma pessoa mais saudável e para que você não adoeça. Tá bom, gente? Era essa a mensagem de hoje, tá? Era este o recado de hoje, tá? Um bom resto de domingo para vocês, um bom início de semana, já que domingo é o primeiro dia da semana, tá? Que a semana de vocês aconteça de forma maravilhosa,
que tenham bem poucas adversidades, que todas as adversidades que vocês tenham, que vocês consigam transformar em coisas que se somem e em aspectos que façam vocês crescerem na vida e se tornarem pessoas melhores. Que é isso que é importante. Tá? Quinta-feira, não se esqueçam, ao meio-dia, em ponto, vamos para a nossa próxima live. O tema da live vai ser anunciado aí agora na terça-feira, da live de quinta, que eu espero agora os retornos para fazer a próxima live, ver a respeito do que se trata. Mas vai estar anunciado em todas as redes sociais, tá? Continuem, né? Curtindo a nossa página no Facebook, né? Continuem se inscrevendo no nosso canal no YouTube, tá? Continuem nos prestigiando. Esse prestígio de vocês é fundamental para que a gente se mantenha, né, ativo nas redes sociais, tá? Então era isso, gente. Um bom resto de domingo e até quinta-feira ao meio-dia. Um grande beijo em todos vocês. Tchau, tchau.